Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Felipe. Comigo também está o Rafael aqui do meu lado. A gente é aluno do curso de Medicina do Unisalesiano. A gente veio apresentar para vocês um podcast, especificamente com o nosso tema sobre o banco de leite, como que ele funciona, os critérios, toda essa parte voltada para a população e para esclarecer várias dúvidas que surgiram ultimamente. Aqui comigo está a nossa convidada, a Gesiela Passarini. Ela é coordenadora do Banco de Leite de Araçatuba. Também fornece o leite para a região, assim também como ela é professora de medicina do Unisalesiano. Aí ela vai se apresentar aqui para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gesiela, sou enfermeira, sou formada pela UEL e como o Luiz Felipe falou, eu sou professora aqui do Unisalesiano, da medicina, e também eu coordeno o Banco de Leite Humano de Araçatuba há aproximadamente 14 anos. E aí então eu gostaria de convidar todos vocês para estarem participando junto conosco desse bate-papo bastante legal. Vamos lá pessoal. Certo. Gesiela, para começar aqui, a gente queria saber, acho que é o básico, assim, o que todo mundo precisa saber a princípio, que seria quais são os critérios para poder ser uma doadora de leite e como faço? Tem que se inscrever em algum lugar, tem que estar comparecendo ali no banco de leite, como funciona essa parte? Na verdade, o banco de leite, a gente tenta trazer a maior facilidade para a doadora. Então, o primeiro critério, ela precisa ter uma quantidade de leite superior à necessidade do filho dela. Porque tem algumas mulheres que elas produzem leite na quantidade apropriada para o seu filho. E aí, então, essa possível, né, essa mulher, ela não entraria nesse critério da doação. Então, esse é um primeiro critério. Uma outra coisa é ela gozar de boa saúde. Então, a gente avalia os exames do pré-natal, na verdade, do último trimestre, principalmente as sorologias. Então, a gente avalia VDRL, a gente avalia hepatite B, hepatite C e também HIV. Também a gente avalia o hemograma. Então, essa mulher, para doação de leite, ela não pode estar anêmica. Então, basicamente, são esses critérios que a gente avalia para essa doadora ela ser elencada, então, aí para doar o leite. A gente faz uma anamnese com ela também, né? Então, depois dessa análise, dessa anamnese, ela passa também pelo médico do banco de leite e aí esse médico vai liberá-la ou não para a doação de leite humano. Certo, e todos esses testes que você falou, o hemograma, os testes rápidos de algumas ISTs, são feitos no próprio banco de leite ou ela faz em algum outro lugar e leva? Se ela tiver os exames na carteirinha do pré-natal do último trimestre, porque é protocolo, né, tá realizando esses exames no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, e também as maternidades, grande parte delas também fazem a testagem rápida. Então, esses exames são suficientes para a gente fazer essa avaliação, essa primeira avaliação. Se caso ela não tenha todos esses exames, o banco de leite ele realiza a coleta no próprio domicílio da doadora. Então, ela não precisa sair da casa dela nem para doação de leite e nem para a coleta dos exames. Então, a gente fornece as guias, enfim, e também a coleta no domicílio. Para ser doadora, realmente é um trabalho muito difícil, a gente fala, né? Então, imagina a mulher, ela está com um bebê pequeno, às vezes vários filhos, afazeres domésticos, e aí imagina se eu falasse assim para ela, olha, você está aqui sua guia e você precisa ir lá no laboratório X para fazer a coleta dos exames. Então, nós precisamos, enquanto serviço, nós precisamos facilitar a vida da doadora. Então, uma das facilidades é essa. Se ela não tem esses exames de pré-natal recentes, né, nós então realizamos a coleta no domicílio. Certo. Então, vocês fazem de tudo para facilitar a vida da mamãe ali que está doando, para não ter nenhum problema em questão de tempo, de localização, de transporte. De deslocamento, isso mesmo. Então, certo. A gente, além dessa coleta, toda a coleta de leite, na verdade, ela é feita também no domicílio. Então, ela não tem que ir lá no banco de leite, viu, mamães? Quem está nos ouvindo, assistindo, né? Vocês não precisam ir lá no banco de leite para fazer, então, a extração. Então, a extração, ela é feita no domicílio, no momento que ela achar adequado, oportuno, então, ela vai fazer essa extração e o armazenamento também na residência dela. E como que é essa sobrecarga? A mamãe ela fica
muito sobrecarregada com a responsabilidade do banco de leite? Ou é uma coisa mais tranquila de se fazer? Não, eu acho que a sobrecarga, ela não é específica do banco de leite. Na verdade, é uma sobrecarga de puerpério, né, que ela tem. Então, como se diz, ela tem aí, né, essa queda hormonal, a questão fisiológica toda, né, desse organismo retornando aí tendencioso, né, à normalidade. E aí, como eu falei para você, a gente precisa facilitar isso. Quem está precisando do leite, na verdade, a gente fala que é o banco de leite, mas esse leite, ele vai para os prematuros que estão internados nas UTIs neonatais de nossa cidade. Então, quando nós pensamos em existência de um banco de leite, se vocês me perguntarem, professora, para que existe um banco de leite? Ou por que existe um banco de leite? Prioritariamente para atender os prematuros que estão internados nas UTIs neonatais. Então, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que ele está aí dentro do Ministério da Saúde e dentro aí da política também nacional aí, da mulher. Então, por isso que ele existe. Lógico, atende outras necessidades. Tudo vai depender do estoque e da quantidade de leite captada. Então, a prioridade sempre é atender os prematuros extremos internados nas UTIs neonatais, depois os prematuros, os bebês a termos e assim por diante. Como a doação realmente é um ato muito, na verdade, trabalhoso, difícil, né? Vejam vocês, a gente fala assim, doação de sangue. Então, basta, né, a pessoa ir até lá o hemonúcleo, estender o braço e aí o sangue está lá. Agora, no leite materno, não, né? Ela precisa ir, o momento dela, o momento que essas mamas estão cheias, a extração, o armazenamento, e aí, então, realmente, a gente precisa facilitar a vida dessa doadora. E esse é o nosso grande objetivo do banco de leite, para que realmente esses leites cheguem nessa população que está lá necessitando desse leite, que são os prematuros. Tá? Por isso que ele existe. Certo. E você disse que a prioridade são os prematuros na UTI. E tem mulheres que não conseguem produzir leite materno naturalmente. Vocês também distribuem leite para essas mulheres ou só quando tem grande estoque? Tem algum critério para essas mulheres conseguirem? Ou o foco do banco de leite é realmente os bebês prematuros que estão no hospital ainda? Então, vamos lá. Então, olha só. Toda gestante que um dia pare, ela vai produzir leite. Isso é diferente de conseguir amamentar. Então, às vezes, algumas mulheres gestam, parem e não têm, às vezes, uma quantidade de leite suficiente para amamentar seus filhos. Isso, às vezes, a gente vê muito, principalmente na mãe do prematuro. Então, vocês imaginem, né? Essa mãe do prematuro, ela teve um filho que não estava no seu tempo, ela está visitando uma UTI neonatal diariamente, todo aquele estresse, né? Às vezes ela recebe notícias não tão agradáveis da condição de saúde do seu bebê. Às vezes são mães que não moram em Araçatuba, que precisam vir para Araçatuba, porque nós somos, né, referência para 40 municípios. Então essas mães vêm aí de ambulância, passam o dia todo fora de casa, pensando às vezes nos outros filhos que estão na residência. Então todas essas questões aí emocionais afetam diretamente a produção de leite. E aí, então, às vezes a gente nos depara com mulheres lá na porta do banco de leite querendo leite, né? E aí a primeira pergunta que a gente fala é: onde está o seu bebê? Com quanto de peso nasceu o seu bebê, né? E aí, se ela falar que esse bebê está na UTI, que esse bebê é um baixo peso, nós vamos investigar e provavelmente esse bebê ele vai estar recebendo leite enquanto internado. Quando esse bebê tem alta, nós precisamos trabalhar com as prioridades. Então, sempre eu falo para as mães, né? E aí, para você ver o tanto que elas são benevolentes. Eu falo assim, você acha que nesse momento eu tenho pouco leite aqui no banco de leite. É mais importante eu ceder esse leite para um bebê que está lá na UTI neonatal com 800 gramas ou com o seu bebê que teve alta e está com 2,8 kg, com 3 quilos, né? Então, elas mesmas concordam com esse critério de distribuição.
distribuição. E esse critério de distribuição não é a Gesiela, não é o Banco de Leite de Araçatuba. Nós seguimos, então, a rede global e a rede brasileira de bancos de leite. Então, nós estamos, na verdade, meninos, né, e o pessoal que está nos ouvindo, nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo, está no Brasil. E nós exportamos tecnologia e conhecimento para todos os países. Se tem uma coisa onde o Brasil tem know-how, ou ele é fodão, referência, no caso, referência, né? É na questão de bancos de leite, tá? Então, infelizmente, nós não temos ainda uma quantidade de leite que atenda todos os critérios e que também a gente consiga atender, de repente, essa mulher que necessita para a criança dela, tá bom? Certo. Como é que você estava falando, você pode falar melhor para a gente, caso, né, começar a falar sobre como que ele é processado, como que é armazenado, como é que funciona quando vocês recebem. Vocês foram lá na casa da mamãe, receberam também, inclusive, o leite dela. Como que funciona o processamento dele, assim, como que é feito todo esse processo, tanto no banco de leite, como é armazenado, e o que acontece com ele depois? Ele fica muito tempo parado lá, ou a demanda que tem, assim, é grande e sempre sai? Ou fica muito tempo lá com vocês, armazenado? Na verdade, assim, nós somos referência mundial, né? Temos aí a maior rede, temos o maior número de doadores do mundo, maior volume de leite captado do mundo, mas ainda não é suficiente. Não é suficiente? Não. E o Banco de Leite de Araçatuba, ele não é uma exceção à regra. Ele também, a gente trabalha diariamente, principalmente a gente trabalha as mídias, as divulgações, para que realmente a gente aumente a captação de leite e que a gente vá seguindo vários critérios de distribuição para que esse leite chegue também no berçário patológico, por exemplo. E aí, então, você me perguntou como esse leite chega. Esse leite chega no banco de leite congelado, porque a mamãe ela recebe a orientação de extrair na residência dela e congelar esse leite. Sempre o leite é congelado. A gente fala que esse leite cru, ele tem uma validade de 15 dias. Então, ele tem que entrar para o processo de pasteurização até em 15 dias. E depois que esse leite humano ele é pasteurizado, ele tem uma validade de 6 meses. Nós não temos, né, muito leite lá guardado, muito estoque, por conta dessa demanda e por conta dessa necessidade. Então, nós atendemos aqui as UTIs neonatais de todos os hospitais daqui da nossa cidade. E aí, então, esse leite ele passa por esse processo de pasteurização. Todos os frascos, ele passa por uma análise aí microbiológica, de acidez, de BGBL. E depois que cada frasco é analisado, a gente manda essas alíquotas, a gente manda essas amostras para o laboratório. E aí, depois que a gente recebe esses resultados desses exames, que a gente, então, etiqueta esses leites e aí a gente libera esses leites para Santa Casa, para a Unimed e assim por diante. E lá, como a gente classifica esse leite de acordo com acidez, de acordo com gordura, de acordo com creme, então, geralmente, o neonatologista, né, o plantonista da UTI neonatal, ele vai, então, escolher o melhor leite e a melhor indicação para cada tipo de bebê. Então, se eu quero, por exemplo, um leite para um prematuro extremo, então... Desculpa interromper, então... Você está falando do leite. O leite ele não é um tipo só. Não. São vários tipos. Dentro o leite adquirido pela mamãe, que passa para o banco de leite. Eu achava que tinha apenas um tipo do leite, né? Que era arrecadado e passado para as UTIs, no caso. Então, ele é classificado? Ele é classificado. Na verdade, esse leite, por que tem essa variação? De acordo com a ingesta da mãe, aquilo que ela come, a parte alimentar, né, a parte alimentar, e também de acordo com a característica onde ela extraiu esse leite e de acordo com a característica do armazenamento. Então, leites com acidez maiores, então são leites que de repente ficaram numa temperatura ambiente, às vezes um pouco mais elevada. Leites, por exemplo, gordurosos, com elevado teor de gorduras e de crematócrito, geralmente esse leite tem um aporte de gordura maior. Então, isso tem a ver com a alimentação da mãe. E aí, como eu falei para vocês, leites com baixa acidez
Então, tem maior biodisponibilidade de cálcio, de fósforo. Então, esse leite é um leite interessantíssimo para o prematuro extremo. Já, por exemplo, eu quero um leite para um bebê que eu preciso que ele ganhe peso na UTI. Então, aí, o intensivista, ele vai escolher, de acordo com essa classificação, de acordo com essa etiqueta desse leite, ele vai escolher, então, um leite que dá esse aporte maior calórico para esse bebê. Então, por isso que é importantíssimo nutricionistas, médicos, conhecerem as propriedades do leite e a classificação de cada leite para a gente conseguir indicar o melhor e o adequado leite de acordo com aquele paciente que está precisando, de acordo com aquele prematuro que está precisando. Então, olha que interessante. Não é só um leite, né? Achava que era uma coisa mais simples, né? Sim. Vocês acho que estiveram, né, lá no banco de leite antes da gente organizar, fez a visita. Então, como se diz, não é um caldeirão da bruxa que a gente coloca todos os leites juntos, né? Então, para vocês terem uma ideia, se eu recebi 10 frascos de leite da doadora, de uma mesma doadora, esse leite ele não é misturado. E a gente não faz um único exame dele, a gente faz de cada frasco de leite, né? Então, por quê? Porque tem a variação do controle dessa doadora lá na casa. De repente, é igual eu falei para vocês, o que ela ingeriu, o que ela comeu naquele momento, se é um leite de início de mamada, se é um leite de final de mamada, que ela fez a ordenha. Leite de início de mamada ou de início de extração tem um maior aporte de água, é mais hidrossolúvel. Leite de final de extração são leites mais ricos em gorduras, né? Então, tem toda essa variação. E a gente tem uma variação incrível ao longo do dia e ao longo das mamadas desse aporte desse leite. Para vocês terem uma ideia, olha que interessante, vocês que estão aí nos assistindo, mães de bebês prematuros produzem leites com uma especificidade para prematuro. Incrível, né? Legal, se nós fizermos uma análise de um leite de uma mãe que acabou de parir um prematuro, é diferente da análise de um leite de uma mãe que acabou de parir um bebê a termo. Então, quando eu avalio fósforo, cálcio, por exemplo, no leite da mamãe de prematuro, tem maior quantidade quando eu avalio comparando com o leite de uma mamãe de um bebê a termo. Interessante. Né? Nossa, totalmente diferente do que, pelo menos eu acho que imagino o pessoal também não vai ter feito essa analogia, essa associação. Até eu e o Rafa, que somos estudantes, né, do curso de medicina, a gente nunca tinha ouvido, nunca tinha prestado atenção e nem mesmo toda essa variância, né? Essa variância que a gente nunca tinha visto que era tão complexo assim. Até quando a gente fez a visitação no banco de leite, eu não tinha esperado que era tão dispendioso também o processo. Parece uma coisa que leva muito tempo lá de vocês, mas acho que os benefícios assim são totalmente válidos, né? Sim. Na verdade, hoje não, há muito tempo a gente sempre usa o termo que leite para o prematuro, ele não é alimento, ele é tratamento. E com certeza a gente impacta, né, com essa ação, com essa política, na verdade, porque isso é uma política pública de saúde, então impacta diretamente nos indicadores de morbimortalidade infantil. Com certeza, bebês que recebem leite materno são bebês que têm menor tempo de internação e que têm, às vezes, uma melhora mais significativa quando recebem, então, o leite materno. Por isso, então, que nós precisamos estar aí em todos os cantos, eu falo, né? Então, eu falo assim que a gente não pode estar só na área da saúde. Por quê? Porque duvido aqui quem não está nos assistindo se não tem, às vezes, uma gestante em casa, alguém que acabou de ter um nenê, e aí, então, pode aí estar entrando em contato com o banco de leite, que, como eu falei para vocês, nós estamos aqui para facilitar a vida da doadora. Então, é sempre o banco de leite que vai na casa da doadora. A doadora, ela não precisa ir ao banco de leite para nada. Certo, legal. E eu fiquei com dúvida em algumas questões, acho que o pessoal que está assistindo também pode ter tido essas mesmas dúvidas. Você disse que o leite varia muito de acordo com a alimentação da mamãe. E vocês têm alguma orientação de alimentação para a mulher, o que recomendável ela comer para ter um leite, digamos assim, mais saudável para vocês? E outra dúvida também é em questão
quando vocês mandam o leite para a UTI, da Santa Casa, Unimed, vocês já mandam um leite específico para cada bebê que está lá? Ou isso quem decide são os próprios médicos do hospital? Joia. Então, excelentes dúvidas, né? Eu acho que é importantíssimo. Então, olha só. O que é importante essa mamãe ingerir na alimentação? Então, aquilo que é muito saudável, né? Então, tudo que é caloria vazia, tudo que é excesso, a gente fala que não faz bem, nem antes, nem durante a gestação e nem quando ela está amamentando, tá? Para doação de leite e para amamentação, não existe nenhuma contraindicação absoluta de nenhum alimento. Então, isso que eu acho que é muito legal. E uma coisa assim, né? Quem está nos ouvindo aqui, gente, não tenham medo de amamentar e nem de comer coisas saudáveis quando vocês estão amamentando. Só para amamentar, vocês têm ideia de quantas calorias a mãe consome diariamente? Chuta aí. Eu não tenho a mínima ideia. Faço ideia também. Quem aí vai na academia? Os dois vão? Não, ultimamente é mais meu colega que tem ido. E aí? Quanto que você gasta aí, quando você perde aí numa aula? Você tem ideia de calorias? Digamos 250, 300 calorias, mais ou menos. Sabe quanto que a doadora perde só para amamentar? Na verdade, não a doadora em si, mas só para amamentar, em torno de 600 a 800 calorias nas 24 horas. Então, é muita caloria, né, gente? É bastante. Então, assim, não é o momento de restrição alimentar, não é o momento, como eu falei, de dietas mirabolantes. Só o fato de amamentar e ela, como se diz, se alimentar de uma forma saudável, com certeza isso vai facilitar o retorno dela ao peso ideal. Tá? Isso influencia principalmente na qualidade do leite que a mamãe vai gerar, certo? Sim, a alimentação, sim, perfeito. E qual que era a outra pergunta que você tinha me feito, que eu esqueci? Eu perguntei, quando vocês enviam o leite seja para Santa Casa, para a Unimed, para a UTI de algum hospital, vocês já encaminham direcionado a algum bebê prematuro que esteja lá, ou vocês enviam em grande quantidade e os próprios médicos do locais que decidem? Na verdade, assim, a gente recebe uma prescrição do médico, né, dos bebês que estão precisando de leite materno. E aí, esse leite, ele é qualificado e ele também recebe um selo, uma etiqueta, com essas especificidades. Então, acidez, crematócrito, gordura. E ao chegar no serviço, eles separam esse leite de acordo com essas características e também esse leite depois ele é porcionado de acordo com a necessidade de cada bebê. Então, vem uma prescrição do médico e depois o porcionamento ele é feito de acordo com a característica e de acordo com a necessidade de cada prematuro, tá? Certo. Bacana, bacana. Outra coisa também, como a gente já tinha comentado, o banco de leite aqui, ele atende os 40 municípios da região, certo? Isso, a gente é referência em UTI neonatal dentro da DRS para 40 municípios. Então, ele só tem Araçatuba. Vamos supor que a mamãe tem um filho, ela é de Birigui, por exemplo, que é aqui do lado de Araçatuba. Como que ela faz para doar se ela é de outra cidade? Sendo que o banco de leite ele vai até lá na cidade de Birigui, ou uma cidade mais longe, Brejo Alegre, Buritama, por exemplo. O banco de leite vai até lá, os profissionais vão até lá fazer essa coleta? Então, vamos lá, vamos pensar ao contrário. Primeiro, nasceu um bebê prematuro em Buritama, né? Houve a cross, enfim, esse bebê ele chegou aqui na referência dele, que é a UTI neonatal de Araçatuba. E aí, essa mamãe está lá em Buritama. Então, algumas cidades mais distantes, por exemplo, Buritama, Ilha Solteira, Mirandópolis, a gente faz uma ponte com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente identifica essa mãe que queira doar, ela liga para a gente, geralmente. Então, a doação, né, é um ato aí voluntário, espontâneo. Então, geralmente, a gente recebe esse contato via telefônico dessa doadora, dessa possível doadora. E aí, a gente faz uma ponte com a Secretaria Municipal de Saúde. Então,
Como aqui é uma referência, a gente tem motoristas dessas cidades aqui todos os dias. Então, eles passam no banco de leite, pegam o material, leva até a residência dessa doadora e faz o transporte desse leite para a gente. Lembrando que o transporte ele tem que fazer, ele é feito, na verdade, dentro de uma rede de frio, ou seja, dentro de caixas isotérmicas, estabilizadas, enfim. Mas esse pessoal recebe toda a orientação e nos ajuda até que esse leite chegue no banco de leite. Agora, por exemplo, Birigui, nós estamos em Birigui. Atenção, pessoal de Birigui, que depois vai nos assistir. Nós estamos em Birigui 2 vezes por semana. Também fazendo o mesmo trabalho que a gente faz aqui em Araçatuba. Então, nós vamos na residência da doadora, a gente leva os frascos, o kit e olha que coisa interessantíssima. Só o Banco de Leite de Araçatuba, dentro do estado de São Paulo, que empresta extratores elétricos para todas as nossas doadoras, né? Que legal. Então, é uma facilidade. Lembra que eu falei, nós precisamos tornar possível a doação, nós precisamos facilitar a doação. Então, aí também nós vamos nas residências dessas mulheres de Birigui. Também vamos em Guararapes, vamos em Santo Antônio do Aracanguá, Bilac, que é aqui pertinho, e o restante das cidades a gente... como se diz, solicita apoio das secretarias municipais de saúde, dos secretários, dos setores de transportes, enfim, como se diz, de quem puder nos ajudar é muito bem-vindo para que esse leite chegue aí no banco de leite, com certeza, lá na UTI neonatal. Certo. Bom, então, essa comunicação é feita bastante, principalmente pelo o banco de leite, com as prefeituras, individualmente bastante. No caso, a mãe, geralmente, ela entra em contato com vocês, aí vocês entram em contato com a prefeitura, e aí, por algum meio, né, vocês conseguem entrar em contato com ela, buscar fazer a coleta. Você levantou um ponto aí do equipamento elétrico emprestado para a mamãe. Esses equipamentos que fazem a sucção, que fazem a armazenação do leite, eles doem quando a mamãe vai usar? Incomoda? Como é que funciona? Na verdade, assim, esse elétrico que a gente empresta, ele tem uma pré-extração que é um botãozinho, né? E que só aperta. Araçatuba tem ele, né? Só Araçatuba, que empresta, na verdade, para todas as doadoras. Hoje a gente tem aí em torno aí de 100 extratores emprestados para as nossas doadoras. Então, ele faz uma massagem prévia. Isso que é interessante, por ser elétrico. Então, primeiro ele faz uma massagem para estimular, para amaciar a areola, para depois, então, começar a fazer a extração. Então, gente, imagina, igual eu falei para vocês, essa mãe com todos os afazeres, né, se ainda ela ficasse na ordenha manual. Então, nós percebemos também, tem um trabalho que nós publicamos, que depois que nós, né, que Araçatuba, junto com a gestão municipal, aderiu a esse modelo de emprestar esses extratores, nós conseguimos, então, ampliar o volume de leite captado. Então, isso, com certeza, também nos rendeu, né, bons frutos. E como eu falei para vocês, né, o banco de leite ele existe em prol sempre da prematuridade. Certo. Eu imagino que uma das principais necessidades do banco de leite hoje em dia seja um estoque, uma alta quantidade de estoque armazenado. Você acredita que às vezes pode faltar um pouco de incentivo público em orientar essas mulheres que estão com excesso, que acredito que algumas nem devam saber dessa possibilidade de poder fazer a doação, de né? poder estar fazendo essa doação. Você acha que talvez poderia ser investido um pouquinho mais em programas, em anúncios, qualquer tipo de coisa assim, para estar orientando mesmo essas mulheres que às vezes não sabem da existência do banco de leite? Olha, eu acho que quanto mais pessoas souberem da existência do banco de leite, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Nós temos sempre um profissional do banco de leite passando visitas diárias no alojamento conjunto da Santa Casa, falando da importância do aleitamento materno, falando da importância da doação. Mas o que eu falo para vocês, futuros médicos, o que falta é trabalhar o aleitamento materno no pré-natal, né? Então, nós deixamos muito a desejar durante as nossas consultas para as gestantes sobre as questões do aleitamento materno. E o aleitamento materno ele não começa depois que a mulher pariu. Ele começa lá na primeira consulta da gestante. Então, nós precisamos aí fortalecer
essas consultas com essa ênfase também, não só, né, nas questões do aleitamento materno, fortalecer os grupos de gestantes, né, que a gente teve aí uma perda muito importante com relação à pandemia. Na verdade, os nossos grupos da Estratégia Saúde da Família, né, eles se perderam aí ao longo da pandemia. Então, resgatar, fortalecer, então isso acho que é um dos pontos importantes. E eu acho que tornar o mais público possível as informações com relação à doação. Eu acho que, por exemplo, os líderes de comunidade tinham que estar mais próximos, né, do banco de leite, saber mais sobre como doar, como armazenar. E eu falo assim que todas as vezes que me chama para falar sobre aleitamento materno e banco de leite, pode ser debaixo de um pé de manga que eu tô lá para falar. Porque sempre vai ter alguém que vai poder nos ajudar. E não existe doação de leite se eu não trabalhar o aleitamento materno, né? Então, eu preciso ter indicadores significativos de aleitamento materno para que eu tenha doação de leite. E, como eu falei para vocês, trabalhar indicador de aleitamento materno é um trabalho de formiguinha, é um trabalho multidisciplinar, um trabalho aí de equipe, para que realmente a gente fortaleça aí essas ações de aleitamento materno e que esse resultado chegue nos estoques do banco de leite, né? Então, com certeza, acho que todos os bancos de leite trabalham aí para fortalecer os seus estoques, para ampliar os números de doadoras. Aproveitando também o tema, principalmente, você está há quanto tempo lá no banco de leite como coordenadora? Vixe. Vamos descobrir minha idade agora. Calma. 15 anos. 15 anos. Ao longo Sim. desses 15 anos, melhorou muito assim, a eficiência, a progressão do banco de leite. Sei lá, se a gente fosse comparar pelo menos aí uns 5 anos atrás, para hoje em dia, você considera que o banco de leite está muito melhor do que antigamente? Graças a Deus. Quando ele começou aqui também, inclusive, foi sobre a sua orientação? Como que ele funcionou? Não, ele começou quando iniciou as atividades do Hospital da Mulher, né, que hoje é fechado. A gente teve aí a implantação do banco de leite lá. Na verdade, não começou comigo, eu entrei depois já de alguns anos que já estava em funcionamento, e a gente vem trabalhando, sim, na ampliação dessa captação, né, na ampliação da equipe, na ampliação e no fortalecimento dos processos de trabalho. E hoje, eu falo que com tranquilidade nós conseguimos atender todos os prematuros internados nas UTIs neonatais de nossa cidade. Na região de Araçatuba, que abrange 40 municípios. Isso, mas assim, né, dentro da UTI, né? Sim, claro. Isso, exato. Tanto é que Araçatuba é referência tanto para o banco de leite quanto para a própria Santa Casa, né, onde os bebês ficam. Exato. Então, mas o nosso grande objetivo é atender não só os prematuros, né? É atender todos os bebês internados que precisam aí desse alimento, que precisam desse tratamento. Então, isso é o grande desafio que nós enfrentamos aí diariamente. Estamos como há 20 anos atrás? Graças a Deus, não. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, hoje a gente capta aí aproximadamente 110, 120 litros de leite, né? Nós somos aí um dos bancos de leite do interior do estado de São Paulo que mais capta leite, né? E aí, com certeza, isso nos dá bastante satisfação, bastante alegria, mas a gente quer mais. A gente quer que esse alimento, que esse tratamento, né? Que esse ouro branco chegue aí nas vidas de todos os que estão precisando, que estão internados. Certinho. Eu acho que para estar finalizando aqui, uma coisa que é importante também o pessoal tá sabendo é quais os horários de funcionamento do banco de leite e se tem algum contato para as mamães que estão ouvindo poder tá entrando em contato, às vezes despertou interesse em fazer a doação. Perfeito. Então, olha só, agora eu vou falar com vocês que estão aí nos assistindo. O banco de leite, ele funciona de segunda a sexta-feira. Ele funciona das 7 às 17. E aí vocês podem estar ligando para a gente. Então, lembra que eu falei dos critérios de doação? Se você tem leite sobrando, não perca tempo. Ligue para a gente. Olha lá, anotem o telefone. 18 997 18 16 54. De novo, 997
18 16 54. E lembrem-se, o banco de leite vai até a sua residência. Vocês não precisam sair da casa de vocês para nada, não esqueçam disso, tá bom? E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós temos também o ambulatório de aleitamento materno. Então, olha que interessante, né? Hoje a gente tem muitos serviços aí particulares de consultoria em aleitamento materno, de apoio aos desafios do aleitamento materno, e nós temos esses serviços aí gratuitos, né, pelo SUS para todos que precisarem. Então, gestantes, se vocês querem tirar dúvidas, fazer algum aconselhamento sobre aleitamento materno, também vocês podem ligar nesse telefone e agendar o seu horário. E para aquelas mamães que estão aí com os grandes desafios do aleitamento materno, dificuldade na pega, engurgitamento, né? Traumatizou o mamilo, também nós damos essa assistência, sempre com horário marcado e principalmente, né, aquela informação legal que todos precisam saber, que é gratuito e todos nós podemos utilizar desse serviço. Bom, legal. Muito bom. Para finalizar também, assim, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso pessoal, principalmente para os estudantes, mas focado mesmo nas mamães que estão assistindo a gente hoje e vão assistir isso aqui muito para frente, porque é um vídeo muito informativo, que o objetivo é realmente alcançar essas mamães. Você tem alguma coisa que pode deixar para elas? O que você gostaria de deixar mais, assim, além de toda a informação que já foi passada, claro? Na verdade, eu queria chamar muito a atenção para essa época do ano. Então, essa época do ano, adivinha o que acontece com os estoques do banco de leite? Vão lá embaixo. Vão lá embaixo. Então, pessoal, aproveitem o espírito natalino, né? Aproveitem esse clima de solidariedade e não esqueçam da doação, né? Então, assim, nós precisamos muito manter esse volume de leite que a gente capta para atender esses bebês prematuros. Então, como se diz, façam as festas, viajem, levem os potinhos, congelem, tá? E tragam de volta aqui para o banco de leite. E para os nossos estudantes, principalmente para os nossos estudantes de medicina, lembrem de uma coisa: aleitamento materno começa onde? No pré-natal, tá certo? E não existe doação de leite materno se não existir, se eu não trabalhar aleitamento materno. Então, nós precisamos pegar esse compromisso para nós da área da saúde, tá certo? Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. Professora, pode falar. A gente agradece você ter disponibilizado o seu tempo, ter aceitado o convite. A gente quer te parabenizar também pelo trabalho, não só no banco de leite, mas aqui na instituição também, na faculdade. E para o pessoal de casa, a gente espera ter ajudado, ter tirado algumas dúvidas relacionadas a esse assunto. Espero que isso chegue em muitas mamães que possam estar comparecendo ao banco de leite para estar fazendo a doação ou para pelo menos estar conhecendo como que funciona. E é isso, só agradecer pelo tempo, pelo trabalho. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com vocês, com certeza. E também é um grande prazer falar sobre esse assunto sempre, né? Que, como o Luiz Felipe falou, eu estou à frente do banco de leite, junto com uma equipe maravilhosa, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Sim. Então, com certeza, né? Agradecer a minha equipe, agradecer a gestão e agradecer à Unisalesiana pela oportunidade também de divulgar esse serviço para o bem da comunidade. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado. Obrigado.